nesse momento aqui, antes da gente entrar aqui de fato no texto, eu não sei se isso está acontecendo apenas comigo, ou se isso também acontece com os irmãos, essa percepção. Eu tenho percebido que o fato, a vida, a existência, os dias estão difíceis. Vocês têm percebido isso? E sabe, irmãos, às vezes quando a gente fala isso, parece que muito nos remete a um problema particular, algo apenas individual. Não, eu falo de uma maneira geral, não apenas de uma maneira particular. A gente vai vendo cada vez mais, a gente sabe que o que move a nossa vida não são os noticiários, o que move a nossa vida é a palavra de Deus, são as promessas do Senhor. Mas quando a gente olha para tudo que está aí ao nosso redor, irmãos, está difícil. E a palavra do Senhor nos diz que a tendência é que estas coisas vá ficando mesmo cada vez mais difícil. São uns paradoxos muito estranhos. A gente vive hoje, o pessoal diz, ser a era da pós-modernidade, da supermodernidade, a era da informação. Hoje a gente chega talvez na hora do almoço, se a gente ficar ali, noticiário, rede social, nossa mente já fervendo, pegando fogo. A era da informação, a era da conexão. Hoje a gente está tudo conectado. Às vezes, isso aconteceu com você. Vamos supor, a gente está aqui conversando. Poxa, eu estou querendo comprar um colchão de casal no tamanho king size. Aí tu vai entrar no YouTube, promoção, colchão de casal king size. Aí tu vai entrar numa rede social, promoção, colchão king size. Vou ter que comprar fralda, berço. Aí tu vai mexer, aparece fralda, aparece berço. É a era da conexão. Nós estamos sendo ouvidos, irmãos. Já ouviu falar de famílias que têm televisão, essas televisões acho que mais modernas, que tem filmadora, não é? Tem câmera, tem tipo uma webcam, né? Que dá para interagir, ou então os próprios laptops. Pessoas que estão tendo suas privacidades invadidas. E depois o hacker chega, ó, estou com conteúdo aqui de vocês. Um conteúdo íntimo, ou então um conteúdo particular, aí cobra uma propina, cobra um resgate daquele conteúdo. Já percebeu que na era da informação, das conexões, as pessoas estão se sentindo cada vez mais sozinhas? O aumento populacional gigantesco. Um exemplo, irmão, China e Índia. É muita gente por metro quadrado. Você vai no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, São João de Meriti. É o município do Brasil que tem mais habitantes por metro quadrado. Mas a gente vai percebendo que a sensação de solidão das pessoas só vai aumentando. E nessa relação, a gente vai analisar o texto bíblico, que ele vai falar de sofrimento e felicidade. Ele vai falar de ser forte e ser fraco. E inclusive para o mundo, fraqueza é derrota. É um mundo que fala para a gente o seguinte: vocês precisam buscar a felicidade, ao preço que for. Mas vocês estão percebendo que eles estão pagando um preço alto para buscar essa felicidade e não estão encontrando de jeito nenhum. É o mundo que diz: vocês precisam ser fortes, fortes. Vocês não podem demonstrar fraqueza. E é o meu Senhor Jesus chega e fala para a gente: quando vocês são fracos, aí vocês são fortes. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória! E o tema, quando ele fala assim, uma graça graciosa, a gente deve dar uma doutrina, né? Que nós temos aqui nessa igreja, que nós aprofessamos, aplicamos, que é chamada sola graça. O que significa isso? Somente a graça. Nós cremos que todas as pessoas elas são salvas somente pela graça. O homem não coopera com Jesus Cristo na salvação. A salvação é algo que o Senhor concede aos homens. Está pronto, está pronto. A gente viu aqui agora no cântico de Maria, que nos conferiu, ou de Zacarias, não me lembro agora, plena, Zacarias, plena e poderosa salvação. O que isso significa?
santidade para conquistar a salvação. Eu vivo em santidade porque eu sou salvo, porque o Senhor me deu a salvação, porque Ele me salvou, porque Ele foi bom conosco e continua sendo bom com cada um de nós. Mas algo é importante. A graça, nossa mente vai logo a graça salvadora. E realmente, tem um texto bíblico em Efésios que bem explícito para a gente, que está lá no capítulo 2. Sois salvos pela graça mediante a fé. Mas só que nem isto vem de vocês. Vem do Pai. Vem de Deus. E também não é por obras, para que vocês não se gloriem. Então nós temos na graça salvadora. Mas o que eu queria falar com os irmãos aqui nessa tarde, à luz da palavra de Deus, é que a graça, irmãos, ela é extensível além da salvação. Ela começa na vida do crente, do salvo, do cristão, do crente em Cristo, né? Porque a Bíblia diz que até os demônios creem, mas não são cristãos. A graça, ela começa sim na vida do cristão, na conversão, mas ela vai se manifestando todos os dias. Por isso que ela é uma graça graciosa. Ai de nós se não fosse a graça para nós suportarmos os nossos dias, para nós suportarmos as nossas lutas, para nós suportarmos as nossas aflições. E quando a gente fala de graça, uma graça graciosa, irmãos, a Bíblia está repleta de textos, de Gênesis a Apocalipse, para nós conversarmos hoje. Mas o texto que me saltou aos olhos, enquanto eu meditava com o Senhor a respeito dessa mensagem de hoje, foi esse texto de 2 Coríntios. Por quê? A gente vai ver que o Senhor fala algo a respeito da graça, a respeito da função da graça no dia a dia. E eu queria só falar um pouquinho aqui também de forma rápida e explicar o contexto ao qual Paulo está falando aos Coríntios. Coríntios, irmãos, é uma cidade que particularmente eu acho que ela se assemelha muito com São João da Barra. Era uma cidade idólatra, promíscua, dada aos prazeres, aos vícios. E o apóstolo chegou a esta cidade, junto com outros irmãos, em uma de suas viagens missionárias, para ali iniciar o trabalho, para ali plantar uma igreja. Assim acontece naquela região da Caia ali, né? Bereia, Corinto, enfim, a cidade de Corinto. O apóstolo iniciou o trabalho naquela cidade. E os coríntios receberam de bom grado a mensagem, receberam de bom grado o evangelho. Enquanto o apóstolo esteve com eles, o evangelho prosperou, irmãos. A igreja foi se desenvolvendo junto com os irmãos. Tinha problemas? Claro que tinha problemas. Se uma igreja não tiver algum problema, alguma dificuldade, eu vou estranhar. Porque a igreja não gosta por homens. Qual é a diferença? É onde nós queremos chegar através dos nossos problemas. É a quem nós estamos buscando dentro dos problemas. É a quem que nós queremos honrar e glorificar dentro dos problemas. E Paulo está escrevendo essa igreja. Ele estava lá nessa igreja. E claro, a gente sabe que a vida do apóstolo, do missionário, ele ia de cidade em cidade. Paulo passou um tempo naquela cidade, plantando aquela igreja, ajudando a organizar aquela igreja, e ele seguiu. E é a partir dele seguir que ele escreve as cartas, porque começou a chegar ao ouvido dos apóstolos os problemas que estavam acontecendo naquela igreja. Irmãos, a igreja de Corinto, ela foi muito agraciada entre as igrejas, se a gente assim puder falar. Ela recebeu uma diversidade de dons do Espírito Santo, que são as capacitações sobrenaturais que o Espírito Santo dá para a edificação da igreja. O dom nunca é para mim. O meu dom é para eu seguir Daiana, seguir Rodrigo, Daiana seguir os irmãos, Rodrigo seguir os outros irmãos. Essa é a finalidade do dom. E assim por cada um de nós. Nós somos capacitados sobrenaturalmente com dons específicos, para nós servirmos uns aos outros e nisso a igreja de Jesus ser edificada. E nisso outras pessoas serem alcançadas. E ele está escrevendo essa igreja porque chega ao ouvido deles que é uma igreja que a vaidade entrou com força total. Uma igreja, vaidade entre eles, entre os irmãos, luta, briga demais por conta dessa diversidade de nós. Uma igreja que estava fazendo vista grossa para o pecado, que estava deixando o pecado se alastrar, se abundar. Inclusive, na primeira carta, Paulo escreve relatando
Um rapaz em Corinto que estava dormindo com sua própria madrasta. E ele vem descrevendo, e ele fala: eu queria estar aí entre vocês. Mas só que nesse momento mais específico aqui dessa segunda carta, Paulo está tratando a respeito dos superapóstolos. E quem foram esses superapóstolos? São aqueles irmãos que no mundo, meu Deus, que eloquência, que palavra, meu Deus, que homens relevantes, semideuses dentro daquela igreja, homens que estavam se gabando, inclusive falando. Paulo é bom em escrever, mas quando está aqui pessoalmente, Paulo é ruim de falar. Os sermões dele são confusos, de língua presa, não sabe conversar direito. O que vai acontecer? Paulo faz uma coisa ao qual ele mesmo diz que ele não se gaba de fazer isso, mas ao qual ele diz que é necessário fazer isso. Mas só que hoje o nosso foco não vai estar nisso. O nosso foco vai ser aproveitar a lista de sofrimentos do apóstolo e ele falar que esses sofrimentos eram necessários. Quer ver uma coisa que nós estamos errando? Criação de filhos. Nesse sentido, a gente quer privar nossos filhos do sofrimento, a gente quer privar os nossos filhos do tédio. E não, irmãos, quem disse para os nossos filhos que esse mundo é uma uva, é um cachinho onde você fica comendo uvas o dia inteiro? Se a gente esconder isso deles, eles vão aprender, vão descobrir isso lá fora da pior forma possível. A graça graciosa é essa capacidade sobrenatural que o Senhor nos dá de suportar os nossos dias, de suportar as nossas aflições, e esse entendimento o Senhor me deu começando com uma irmã, que ela perdeu um filho, Jóia, isso acho que deve ter uns 2 anos, e a gente conversando com ela, eu percebendo dela que tudo estava pesado na vida dela. E eu conversando com ela, minha irmã, sabe que eu tenho paz, como se não fosse a graça do Senhor nos nossos dias. Porque Jesus, ele não escondeu isso da gente. Ele falou: olha só, tenho-vos dito estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Mas na peregrinação de vocês no mundo, vocês vão ter aflições. Mas suporte essas aflições com um sentimento vitorioso. Tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu sou aquele que bradei na cruz e está consumado. E o que nós estamos fazendo aqui hoje? Não é um encontro religioso, é um encontro ritual, litúrgico. Irmãos, isso daqui é um ponto de pregação da palavra do Senhor. O Senhor é a maneira que Ele escolheu para poder falar às pessoas através da igreja local. E Ele está falando conosco. Sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença? É a nossa atitude quando nós saímos. É a nossa atitude ao ouvir essa palavra, se nós cremos nessa palavra. Se a gente não crê, Ele não faz, não há transformação. Agora, porque você creu, você foi transformado. Senhor, eu creio na Tua palavra, eu confio em Ti. Até aqui eu vim da minha maneira. Eu reconheço meus pecados, a minha miséria. E eu estou abandonando tudo, estou deixando tudo para trás. Eu confio no Senhor como meu Senhor e Salvador. Através dessa fé, começa essa interação. Mas lembrando que essa fé é um dom que vem dele para a gente. É um dom gracioso, é uma oferta de graça, é uma oferta de generosidade e bondade. Vocês estão aí com as coisas abertas? Antes da gente entrar aqui no capítulo 12, de fato, o que a gente vai fazer, irmãos? A gente sempre tem falado sobre a palavra de Deus, não só um texto só. Os homens, os teólogos da história, os pesquisadores, que na história vieram dividir esse texto em versículos, em capítulos, em pedaços, em porções, em pedaços de entendimento, de ideia. Mas muitas vezes, ou melhor, sempre, tá? Me perdoe minha fala, sempre a gente precisa retornar ao texto e avançar o texto que vai ser pregado um pouco para a gente poder conseguir uma compreensão do que nós queremos falar. Hoje nós vamos ler alguns versículos, mas o nosso foco vai estar em 1, 2, em 4 versículos. A gente vai andar para quando a gente chegar aqui nesses 4 versículos, a gente ter uma inspiração da palavra do Senhor. E deixa eu falar uma outra coisa para vocês, sabe, irmão? No fundo do meu coração. Sabe o que eu convenço? Sabe o que eu entendo? O que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo que atua através da pregação do Evangelho. Por quê?
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, na verdade, é a palavra que é pregada que ela vai nos transformando e nos conhecendo. É por isso que antes de estar aqui, é por isso que quando nós estamos aqui, nós pedimos a atuação do Espírito Santo. Amém. Sabe por quê, irmãos? Eu posso fazer malabarismos aqui, emocionar vocês, mas não vai adiantar de nada. Na verdade, eu posso cair de mão nada que vocês levando vocês para os portões do inferno. O Evangelho é pregado, ele é simples e poderoso. E o Espírito Santo atua nessa pregação, abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais. O Evangelho, irmãos, é para quem quer o Senhor, é para quem confia no Senhor. Amém. O Evangelho não é uma varinha de Harry Potter, quando fala um negócio e acontece uma coisa. O Evangelho não é isso. Claro que o Evangelho mexe nas nossas emoções, de uma maneira ou de outra, mas a decisão por Jesus é uma decisão racional, irmãos. Não é uma decisão emocionada, porque quando acaba a emoção, acabou tudo. O Evangelho é uma pregação, é uma explicação. Jesus falou que a vida eterna é esta, que conheçam a ti e conheçam a mim. Conhecimento vem através de relacionamento, e um conhecimento racional. Não é um conhecimento por osmose, não é eu chegar na Bíblia e ficar aqui assim, que vai entrar. Não, não é não. É o relacionamento com Deus vivo que opera através dessa palavra. E eu queria entrar aqui no texto com vocês agora. Vamos comigo lá no capítulo 11, por gentileza. Olha o que Paulo vai falando para eles. Só explicando. Paulo agora está tendo que se explicar para os superapóstolos. Mas ele está fazendo isso a contra-gosto. Ele está falando que vocês ficam ostentando coisas as quais não se devem ostentar. Mas já que vocês querem ostentar isso, eu vou começar a ostentar aqui um pouquinho também, para vocês verem que eu não estou brincando, que eu estou vindo da parte do Senhor. O Evangelho que eu vos anuncio é o Evangelho que eu aprendi do próprio Cristo. E ele começa: eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Portanto, suportem. Eu tenho zelo por vocês como um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura à sua esposa que é Cristo. Temo que assim como a serpente, com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente daquele que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Porque eu suponho, em nada, ter sido inferior a esses superapóstolos. E embora seja fraco no falar, eu não sou do conhecimento. Em tudo e por todos os modos, temos manifestado isso a vocês. É Paulo falando, não importa a eloquência, não importa o meu desempenho, não importa a verdade que eu estou ensinando a vocês. Amém. Será que eu cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente para que vocês fossem exaltados, visto que nunca lhes anunciei o Evangelho de Deus sem cobrar nada? Eu tirei de outras igrejas recebendo salário para poder servir a vocês. Inclusive Paulo fez isso. Ele recebia salário de outra igreja quando ele trabalhava em Corinto, para justamente ele falar para os coríntios: eu não estou aqui por dinheiro, eu não estou aqui para poder arrancar o que vocês têm. Eu estou aqui para me doar pela igreja. Eu não estou aqui para esvaziar e secar a igreja. E estando entre vocês, ao passar privações, eu não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, eles supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Pela verdade de Cristo que está em mim, garanto que esta glória não me será tirada das regiões da Caia. Por quê? Será que é porque eu amo vocês? Deus o sabe, o quanto que Ele realmente ama os coríntios. Mas o que faço, isso continuarei a fazer, para não dar oportunidade àqueles que a buscam, com o objetivo de serem considerados iguais a nós, naquilo que se gloriam, porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto,
não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. É o Senhor falando: eu conheço tudo e a todos eu vou julgar. E aí vamos seguindo, irmão. Outra vez digo: ninguém pensa que estou louco, mas se vocês pensam que sim, recebam-me como louco, para que também eu me glorie por um instante. O que falo nessa confiança de gloriar-me, não falo segundo o Senhor, mas como que por loucura. Está entendendo? Paulo está dizendo: essa questão de ficar me exaltando na frente de vocês, isso não é da parte de Deus, não. Eu estou falando por mim. Eu estou me fazendo louco como vocês estão se fazendo os loucos. E visto que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo tão sacos de boa vontade, vocês toleram os loucos. Vocês toleram quem os escravize, quem os explore, quem os engane, quem se exalte, quem lhes dê bofetada nos rostos. Para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso. Mas naquilo que outros têm ousadia e voltam a falar como se fosse louco, também eu a tenho. Eles estão dizendo que são hebreus, eu também. Que são israelitas, eu também. Que são da descendência de Abraão, eu também. Eles são ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim. Afirmo que sou ainda mais. E agora ele vai listar os sofrimentos. Em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medidas, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. Sabe o que é isso, irmão? Só registrando aqui rapidinho. As 2 mãos amarradas com poste, ele recebia 39 açoites. 13 na parte da frente e 26 nas costas. Por isso, quando ele fala aos Gálatas, ele fala que ele carrega no corpo dele as marcas de Cristo. Por quê? Os estudos dizem que toda essa região, tórax e costas do apóstolo, devia ser toda desfigurada. De carne, não tem aquelas carnes quando cicatrizam, que fica tudo estranho. Era mais ou menos assim. Isso tudo por amor ao Evangelho, tá, irmãos? 3 vezes fui açoitado com vara, era o castigo romano. 1 vez fui apedrejado, naufraguei 3 vezes, fiquei 1 dia e 1 noite boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, de assaltantes, entre patrícios, entre gentios, na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores. Ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, e eu também me enfraqueço. E aqui a gente vai começar a aprofundar. Um princípio para a gente, não sabe qual é? A gente às vezes tem mania de olhar os homens e mulheres bíblicos como se fossem alguém quase que sobrenaturais, extraterrestres, quando pessoas comuns que veem a gente, irmão. Sabe o que ele está falando? Se vocês não sentem medo, se vocês sentem medo, eu sinto também. Se vocês sentem angústia, eu sinto também. Se o que vocês sentem, eu sinto. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não fique de indignado. Se eu tenho de me gloriar, eu vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e o Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, ele sabe que eu não minto. Olha agora, irmãos, de contradição. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela de muralha e assim me livrei das mãos dele. Sabe o que está acontecendo? Paulo foi para Damasco para fazer o quê? Vocês lembram? Perseguir e matar e prender cristãos. No caminho de Damasco, o que acontece? Um encontro com Cristo ressurreto, vida transformada. Sabe como é que ele tem que sair de Damasco? Ele chegou em Damasco para ser o opressor. Teve que sair fugindo dentro de um cesto. O que talvez para o apóstolo naquela época era uma baita de uma humilhação. Porque Paulo era um homem versado entre os membros do Sinédrio, fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamim. E desceu no cesto. E nós estamos caminhando aqui para chegar no texto que a gente vai ampliar para poder começar a finalizar.
a nossa conversa de hoje, meus irmãos. Aí chega no capítulo 12. Olha que interessante. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Ele falando de ensino na terceira pessoa. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. Ele não sabe se essa experiência foi arrebatado corporeamente, como Filipe foi com o eunuco, né? Filipe foi arrebatado e apareceu o eunuco para poder explicar o texto de Isaías, era o etíope, ou se foi no espírito, ou fora do corpo. Sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Sabe o que está acontecendo aqui? Sabe o que é o Evangelho das nossas vidas? É um resumo disso. Deus nos apresenta uma mensagem maravilhosa e gloriosa através de Jesus, a obra da cruz que nós cantamos aqui hoje. Ele apresentou esse caminho de glória, esse caminho que vai terminar numa eternidade com Deus. E eu digo caminho de glória porque a gente anda com Deus glorioso. Mas no caminho da glória há cruz, há sofrimentos. Quem disse que nós estamos privados dos sofrimentos? Em nenhum momento o Senhor nos prometeu que nós seríamos privados dos sofrimentos. E sabe o que o Senhor fez com Paulo? O Senhor levou Paulo ao terceiro céu, na entendimento dos judeus naquela época, era o paraíso. Os reis persas, vamos supor que nós fossemos súditos de algum rei persa. Quando o rei persa ele ia honrar algum dos seus súditos, por exemplo, o Roger, o rei persa pegava o Roger e ia passear com ele pelos jardins do rei. Paulo andou nos jardins do rei. Paulo andou no paraíso de Deus. Aquele paraíso ao qual Adão foi expulso e nós fomos privados, mas que hoje nos é oferecido novamente em Cristo Jesus, e que eu particularmente confio que eu já estou lá, só esperando cumprir os dias, e creio que cada cristão deveria andar com essa confiança. Esse é o convite do Senhor. O Senhor levou Paulo a um local maravilhoso. Paulo diz no início dessa carta que hoje os sofrimentos que ele está sofrendo está gerando um peso de glória que nada se compara. A mesmo entendimento que Paulo fala aos Romanos lá no capítulo 8. Essa é a nossa vida, irmãos, mas só que nós a recebemos por fé. O Senhor fez isso com Paulo, mostrou a ele o paraíso, e isso é o início do ministério. E olha o quanto que esse apóstolo sofreu, e continua firme nas privações, continua firme com a fé do Senhor em meio aos sofrimentos. E Paulo disse: desse eu me gloriarei, versículo 5, não porém de mim mesmo, a não ser das minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas sabe o que Paulo fala? Eu não chego na igreja para ficar contando as minhas experiências espirituais, mostrando para as pessoas o quanto eu sou espiritual. Ele diz o seguinte: eu evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo, mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. Paulo falou: o que vocês precisam olhar é a palavra que eu vos anuncio e o modo que eu vivo a minha vida através dessa palavra. Sabe por quê, irmãos? O Evangelho é o poder de Deus para transformar os homens. O Evangelho não é uma teoria, não é uma filosofia, não é um negócio que a gente vem aqui, uma mensagem que a gente acha bonitinha e sai daqui achando bonitinha e vai embora levando uma mensagem bonitinha. A palavra de Deus é o poder de Deus nas nossas vidas para nos transformar. Amém. Para nos capacitar a suportar as aflições. Aleluia. E nós chegamos no texto ao qual nós vamos ampliar para poder encerrar a exposição desse texto de hoje. E é muito interessante que olha o que acontece com o apóstolo. Tem glória e logo depois tem sofrimento. Olha o que ele vem falando da vida dele. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear,
a fim de que eu não me exalte. É engraçado que a palavra espinho, a palavra grega, ela só aparece aqui nesse texto, é a palavra escolopes, que significa um objeto pontiagudo, a ponta de anzol, a ponta de uma estaca, uma ponta de uma madeira afiada, uma farpa, né? Alguma coisa pontiaguda. Então a ideia que o apóstolo dá é como se tivesse alguma coisa pontiaguda. E vamos ser sinceros, irmão, quando entra um espinho pequenininho no dedinho do nosso pé, parece que a gente está com a estaca cravada no nosso peito, né? Fica aquele negocinho incomodando, latejando, a gente tenta estremer, a gente tenta pegar uma pinça para tirar. E é isso aqui que o Senhor está falando, é o que o Paulo está dizendo. Existem 3 teorias a respeito desse espinho. Por exemplo, João Calvino defendia que isso eram questões espirituais, era opressão espiritual, era alguma coisa espiritual que atormentava a vida do apóstolo. Já para Martinho Lutero, ele acreditava que fosse alguma coisa relacionada às perseguições. São 3 as maiores teorias. Lutero ele achava que era alguma coisa relacionada às perseguições. O espinho é um tanto de perseguição que o apóstolo sofria. Mas a maioria daquela época acreditava que não. Acreditava que era alguma coisa física. Né? Porque tem um texto que o apóstolo defende que ele está com uma dificuldade da visão. Outros acreditam que ele era epilético. Outros acreditam que ele tinha problemas de ordem neurológica. A grande verdade é que é impossível nós chegarmos e determinarmos o que é. Não é à toa que isso são teorias. Teorias. Eu, particularmente, eu gosto de entender, eu até notei aqui, que o espinho, ele é usado para denotar algo que frustra e causa problema na vida das pessoas aflitas. Sabe o que eu particularmente entendo que é esse espinho? É a peregrinação, são as aflições da peregrinação, seja ela de qual ordem for, de ordem espiritual, de ordem física, seja ela de ordem das perseguições. Irmãos, vocês acreditam que nessa teoria existe uma teoria de dizer que o apóstolo ele era homossexual? Esse era o espírito da carne dele. Por isso que ele escreveu alguns textos condenando tanto algumas práticas do inferno. Absurdo. Sabe por quê? Quando a gente quer falar aonde o texto bíblico não fala, é melhor a gente se calar. Porque senão fica aberto a esses entendimentos malucos, viajantes. E depois do êxtase vem o sofrimento. E é muito interessante, olha só, o sofrimento ele quebra a nossa soberba, a nossa altivez, a nossa autodependência. O sofrimento ele é pedagógico da parte de Deus nas nossas vidas. Por quê? Ele nos leva a depender do Criador. Ele nos leva a nós dependermos do Altíssimo. E aí o versículo 8, e só para poder também não esquecer de falar de um aspecto aqui. Ele diz que é o mensageiro de Satanás, não é, irmão? Lembra que quando Satanás foi lá aterrorizar, assim eu posso dizer, a vida de Jó? Debaixo da permissão do Senhor. Até os propósitos nojentos do nosso inimigo, o Senhor usa para poder fazer cumprir os seus propósitos eternos. Não há nenhum poder a Satanás ao qual ele usa que não foi permitido pelo Senhor. Ele vai até onde Deus permite. E o Senhor prometeu que nós não passaríamos por coisas quais nós não aguentaríamos. Ele tem limite de atuação nas nossas vidas. Versículo 8. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Irmão, vocês lembram quem foi 3 vezes orar no Getsemane? Pedindo, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. O nosso Deus e Pai afastou o cálice de Jesus? Ou Jesus tomou o nosso cálice? Tomou o nosso cálice. O que o Pai fez? O capacitou a suportar tudo que ele iria suportar. E uma coisa muito interessante que a gente tem nesse versículo 8, que o sofrimento levou Paulo à oração, assim como o sofrimento deve nos levar à oração. De a causa, ele diz o seguinte, que os interesses de Satanás seriam muito melhor servidos caso Paulo se tornasse insuportavelmente arrogante.
por quê, irmãos? Humildade é característica dos discípulos de Cristo? É. Os discípulos de Cristo se auto-exaltam ou exaltam ao Senhor? Exaltam o Senhor. Sabe por que muitos sofrimentos, muitas vezes, a gente acha que estamos sozinhos? Sabe por quê? A gente tem entendimento da palavra. A gente conhece o Senhor. A gente sabe o poder da oração, não por causa de quem ora, mas por causa daquele que exulta e que opera. Sabe por que muitas vezes a coisa está pesada? Porque a gente não está orando. A gente está sozinho no sofrimento, a gente está sozinho nas nossas batalhas. A gente não está chamando ao Senhor e falando: Senhor, tenha misericórdia de mim. Sabe o que às vezes acontece nas nossas vidas? Quando está tudo bem, vou orar para quem? Para quem eu vou orar? Está tudo bem. Há espaço para isso na vida do cristão. Paulo dá um comando à igreja de Éfeso: orem a todo tempo, com todo fervor, com súplicas, com clamor. Não podemos parar de orar. Versículo 9. Essa parte para mim é maravilhosa. E Paulo está orando ao Senhor e o Senhor responde a oração dele. Então o Senhor disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A gente não sabe o que era espinho. Paulo pediu para que o espinho fosse tirado da vida dele, mas o Senhor falou: não vai ser tirado. A minha graça te basta. O meu auxílio diário é o suficiente para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E sabe o que a gente vê aqui, irmãos? Olha o tempo verbal. A minha graça é o que basta. Não é, a minha graça é o que bastou. Ou então a minha graça te bastará. É presente perfeito. É uma disponibilidade contínua na graça, na vida do apóstolo. Sabe o que o Senhor está falando para ele? Embora eu não vá remover o seu espinho, eu vou lhe capacitar a suportar todo o sofrimento que vem desse espinho, toda a aflição que vem desse espinho. Lembra o salmista? A graça é melhor do que a vida. A tua graça é melhor do que a vida. O teu favor, a tua bondade é melhor do que a própria vida. Por quê? A graça nos capacita a enfrentar vitoriosamente o sofrimento. Sabe o que é a graça, irmãos? É a manifestação do extraordinário no ordinário. Quando? De vez em quando, todos os dias. Amém. Lembra aquela canção, pastor Ana Paula Valadão? Se a graça é um oceano, estamos afundando. É só depender dessa graça todos os dias, irmão. É só buscar beber. Jesus fez uma promessa. Ele falou: aquele que tem sede, faça o quê? E beba. Lembra desse texto? Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Mas ele falou: isso é para um dia específico? Não. É para um mês específico? É todo dia. Amém. Se tu tem sede, venha a mim e beba. Tem sede, Guilherme, tem sede, Rafael, fala para o Senhor. É a oferta dele. A gente está caminhando para finalizar, né? Só uma anotação que eu fiz aqui para a gente poder pular para o versículo 10 e finalizar. Olha que interessante. A força ciente que é forte, na verdade, é fraqueza. Agora, a fraqueza ciente que é fraca é força. Quando eu estou diante do Senhor, ciente de que eu sou fraco, isso é ser forte. Por quê? Porque Ele prometeu que vai me fazer forte. Não é porque eu falei uma palavra mágica e não aconteceu. É porque eu dependi. É porque eu suportei, eu aceitei os sofrimentos. É porque eu reconheci que esse mundo caído, ele gera sofrimento.
10 para a gente finalizar. Por isso, eu sinto prazer nas fraquezas, meu irmão. Fala, eu sinto fraqueza. É por isso, voltando, é que eu sinto prazer nas fraquezas. Eu não estou sentindo prazer nos carros. Eu não estou sentindo dinheiro na minha poupança, está cheio de dinheiro. Eu não estou sentindo prazer em mim mesmo enquanto eu sou bom. Eu estou sentindo prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Por quê? Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Glória! Aleluia! Irmãos e irmãs, sabe o que está chegando? O dia que as lágrimas serão enxugadas. Sabe o que está chegando? O dia que todo sofrimento vai acabar. Que o espinho vai ser removido definitivamente de nós. Aleluia! Sabe o que está chegando? O dia que não vai ter mais choro, não vai ter mais luto, não vai ter mais morte, não vai ter mais jeito de dentes. Sabe o que está chegando? O dia que nós habitaremos eternamente com o nosso Senhor. Amém. Irmãos, há um convite, uma oferta de graça graciosa. Há um Deus estendendo a mão, para cada um de nós, meu irmão, nos convidando. Eu volto a dizer, andar com Jesus, andar com Deus é uma decisão racional, é uma decisão intencional. É quando eu compreendo o Evangelho, é quando eu falo, eu vou em busca dessa esperança. Senhor, eu não conheço, eu não entendo de Bíblia, eu não conheço nada, eu conheço muito pouco, mas eu quero. E Ele vai vir para se revelar a você, irmão. Ele vai vir, vai desenvolver um relacionamento com você. E assim é com cada um de nós. Quem precisa se reconciliar com o Senhor, quem precisa, sabe, compreender essas coisas, e quem precisa continuar. Às vezes nós cristãos fraquejamos no caminho, nos sentimos sós. E para poder finalizar, eu queria finalizar com uma ilustração, antes de nós orarmos. Uma ilustração que eu achei muito interessante. Uma ilustração que uma pessoa, ela sonhou que ela estava caminhando na praia com Jesus, né? E enquanto ela caminhava, ela via-se adiante dela no céu, meio que uma tela que ia mostrando toda a história de vida dela. E ela ia vendo a história de vida dela, e ela olhava para as areias e ela via pegadas de duas pessoas. E ela tinha certeza de que Jesus estava caminhando com ela em determinados momentos. Mas só que em determinados momentos da vida dela, naquele telão, apareciam momentos de muito sofrimento da vida dela. Momentos de muita dor, de muita angústia da vida dela. E quando ela olhava para a areia da praia, ela via pegada de só uma pessoa. E ela falou para Jesus: Jesus, nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor me deixou. E Jesus falou para ela: não, eu estava te carregando no colo. Eita glória! Quando você não tinha mais forças, você sabe que não sobrava emocionalmente. Quando vocês não tinham mais forças, eu fiz de vocês fortes. Amém. Porque eu mesmo levei vocês. Amém. Por quê, irmãos? A gente falou isso no início. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém. E o que é interessante, que no dicionário, eu fui pesquisar sobre a palavra graciosa. Uma graça graciosa. No dicionário português, né? Nosso dicionário de matemática. E graciosa é aquilo que tem graça, elegância, gentileza, que faz rir, que é gratuito. E na Bíblia é a manifestação do amor e favor imerecido de Deus para com a humanidade em Cristo Jesus. Sabe o que eu sinto de verdade mesmo da parte do Senhor? Através dessa mensagem de hoje, que há uma oferta. Queria pedir para a igreja ficar de pé, por favor.